Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo, dando sequência aos Safety Notices da Robson, nós vamos falar sobre a Safety Notice 25, que está associada também à Safety Notice 31. Muito bem, a Safety Notice 25 ela fala a respeito de formação de gelo no carburador. E, de acordo com o ranking da Robson, é o quarto fator gerador de acidentes com helicópteros, pelo menos nos Estados Unidos. A gente sabe que a nossa realidade aqui no Brasil é um pouco diferente, afinal a gente vive num país tropical, que é quente, mas não nos enganemos. A formação de gelo é um fator que está presente no dia a dia do piloto de helicóptero também. E, apesar de não termos temperaturas tão baixas na maior parte do país, é um país que tem como característica o ar muito úmido. Então a gente pode sim ter a formação de gelo por causa da umidade e da baixa temperatura aí, das manhãs ou dos fins de dia ou dias chuvosos também. Então, junte-se a nós nesse vídeo e vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Vamos lá? Nesse vídeo então falaremos a respeito da Safety Notice 25 da Robson, que trata a respeito da formação de gelo no carburador. A formação de gelo no carburador está em quarto lugar dos agentes causadores de acidentes com helicópteros, de acordo com o ranking da Robinson. Então, retomando aí os top 5, nós temos colisão com fios, já falamos, mau tempo já falamos, baixa RPM já falamos, gelo no carburador e stall de potência, e o assunto de hoje é a respeito de gelo no carburador. Mais uma vez, a Safety Notice que trata disso é de dezembro de 1986. Então tem praticamente 30 anos que ela foi escrita aí e publicada. Bom, uma informação importante é que formação de gelo no carburador restringe essa ocorrência às aeronaves que se utilizam do motor a pistão carburado. Esses modelos atualmente são poucos, né? O Robson 22, o Robson 44, que é o primeiro modelinho lá, o Astro, e o Schweizer CB300. No entanto, aí eles compõem praticamente que 1/3 da frota de helicópteros, pelo menos no Brasil. Os demais helicópteros que são motorizados com um motor a reação ou turboeixo não têm o carburador, então não vão estar sujeitos a esse tipo de risco. O que é a formação de gelo? Então, a formação de gelo no carburador é quando você tem aí a condensação e congelamento da água dentro do tubo de Venturi do carburador. E ela acontece justamente ali na borboleta, que é o dispositivo que abre e fecha, liberando ou não a passagem de ar pelo tubo de Venturi do carburador. O carburador ele dosa a mistura ar-combustível para alimentar o motor e fazê-lo funcionar. A borboleta ela abre e fecha a entrada de ar. Quando começa a se formar gelo nessa borboleta, a passagem de ar começa a ficar restrita e, reduzindo a passagem de ar, reduz a potência do motor até a obstrução completa, que vai ocasionar o apagamento do motor. Então, como que ocorre? Olha só. O fluxo de ar com baixa temperatura colide com a borboleta. A gente tem aqui a entrada, ó, a entrada de ar, tem o pulverizador, tem o estreitamento do tubo de Venturi para se dar o diferencial de pressão. Nesse estreitamento, a velocidade do ar é aumentada e a pressão diminuída, conforme as grandezas físicas. Aí, quando a pressão diminui, a temperatura também diminui. Essa redução de temperatura, somada ao processo de atomização do combustível, que é quando o combustível é pulverizado aqui no injetor, derruba muito a temperatura nesse ponto aqui da garganta do Venturi. E o primeiro obstáculo que se tem na sequência é a borboleta. A umidade do ar que está presente no ar, ela vai em contato com a borboleta se condensar, o vapor se transforma em água, em líquido, e logo em seguida, devido à baixa temperatura, o líquido se transforma em gelo.
cristais de gelo começam a se acumular na borboleta, obstruindo a passagem de ar e muitas vezes colando, inutilizando a operação da borboleta. Bom, como que o processo de atomização do combustível reduz a temperatura? Esse cara, na verdade, é o principal fator de redução de temperatura no tubo de Venturi. Imagina o seguinte: você tem um recipiente com água e aí você liga o fogo lá, aquece a água e ela vira vapor. Então o que você fez? Você forneceu calor para aquele líquido e as moléculas começaram, através de uma vibração, a se afastar e mudaram o seu estado físico de líquido para gasoso. Agora imagina que você não forneça temperatura para essa água. Imagina que fosse possível você pegar duas moléculas de água, né, mecanicamente, e separá-las. Para que elas se mantenham assim, elas vão precisar absorver calor de alguma forma. Então elas roubam esse calor do ambiente. Roubando esse calor do ambiente, elas se mantêm na forma de vapor. É exatamente o que acontece aqui. Alguns exemplos interessantes, por exemplo, provavelmente já pegou um tubo de spray de desodorante e toda vez que você usa ele por alguns segundos de forma prolongada, você vai ver que o tubo fica gelado. É justamente esse o processo. O gás que está lá dentro, o CO2, quando se expande para manter no formato gasoso, porque ele estava pressurizado, ele tem que roubar calor do ambiente. E um extintor de CO2 também, quem já usou extintor sabe que o bico congela, né? E tem outros exemplos aí também, como o próprio refrigerador que trabalha, a geladeira que trabalha através de compressão do gás e depois o processo de descompressão do gás faz com que a temperatura seja roubada ali dentro do refrigerador. No caso, o degelo ele pode acontecer de duas formas, de forma preventiva ou corretiva. A forma preventiva é não deixar formar. Então a formação de gelo no carburador, ela sempre deve ser pensada de forma preventiva. Por quê? Se começar a formar, pode ser que você não consiga, na sequência, aí, reverter a situação. Tá? A gente vai falar mais para frente aí a respeito de algumas características específicas do helicóptero para isso. Então, só para reforçar, não é a gasolina que congela, é a umidade presente no ar. Então, quanto mais frio o ar externo e mais úmido esse ar externo, mais propenso nós estaremos aí à formação de gelo no carburador. Tá? A gasolina ela congela a menos 100 graus Celsius, então é muito frio, então não vai ser esse o caso. Como evitar? Evita-se utilizando o aquecimento do carburador quando identificado nesse carinha aqui, né, ou dependendo do helicóptero, um cara parecido com esse, que é o chamado de CAT, né, que é a temperatura do ar no carburador, que o ponteiro está no arco amarelo. Aí cada aeronave vai ter a sua especificação, mas não foge muito disso. O arco amarelo no 22 vai de mais 5 a menos 15 graus Celsius. Pô, Pompeu, por que a mais 5 já pode formar gelo? Porque mais 5 graus está muito próximo de zero. E dentro do carburador, como o fluxo de ar não é contínuo, não é homogêneo, você tem diferentes velocidades em diferentes pontos e tudo mais, quando você está entrando na faixa de 5 graus lá dentro, já tem algumas partes que podem estar próximas de 0 graus. Tá? Então, dando sequência, durante o aquecimento do motor, pode utilizar a aplicação total para aquecer o sistema de indução e também acelerar o aquecimento do motor. Durante decolagem, subidas e cruzeiro, utiliza-se conforme necessário, somente para manter o termômetro fora do arco amarelo. Se o termômetro já estiver fora do arco amarelo, você não o utiliza nessas situações. Decolagem, subidas e cruzeiro. Por quê? O aquecimento do ar de indução para o motor, ele reduz a potência do motor. E são nessas situações aqui que eu não vou querer isso, correto? Então, por isso que você usa conforme necessário. Já durante descidas e autorrotações, principalmente as feitas sem motor, você vai aplicar full.
Ou seja, vai aplicar totalmente o aquecimento do carburador. Então a orientação é, em voos com ou sem potência descendentes, né, utilizar a aplicação total sempre que a pressão de admissão for inferior a 18 polegadas. Porque abaixo de 18 polegadas de pressão de admissão, a alegação é de que esse cara aqui já não está dando mais a indicação correta. Então você usa se no arco amarelo ou se a indicação de pressão de admissão for inferior a 18 polegadas de mercúrio. Dicas! Quando você ligar a master, confira se a temperatura do ar e a temperatura do carburador, né, estão próximas, certo? Se o carburador não está funcionando, a temperatura do ar lá dentro vai estar muito próxima da temperatura do ar externo, OAT, ok? Da sigla em inglês. OAT muito próximas. Quando você ligou a master, a parte elétrica da aeronave, não ligou a partida, não deu a partida no motor ainda. Com o motor ligado, desconfie se esses dois caras apresentarem uma temperatura igual ou próxima. O OAT, como ele é digital, ele sempre vai dar uma precisão maior do que o CAT, né, que é analógico. Além do que, o CAT, alguns instrumentos, quando vão ficando mais velhinhos, começam a perder a sua precisão. Então, tenha isso em mente. O ideal é que a diferença entre eles seja maior do que 5 graus, porque sempre dentro do carburador vai estar mais frio do que o ar externo, com o motor ligado. Se você desconfiar da indicação do CAT, considera a OAT. E aí você tem que considerar o seguinte, ó, ensaios demonstram que a diferença de temperatura entre o ar externo e a temperatura dentro do carburador, ela atinge aí, ela pode ser de 5 a 15 graus. Ó, ela pode ser de 5 a 15 graus Celsius. O que significa isso? Significa que se lá fora está 20 graus, dentro do carburador já pode estar 5. Você usando aí a diferença máxima, né? Considerando a diferença máxima. Então você sabe que voando, olhou lá, está desconfiando desse cara aqui, do CAT, olha o OAT, está 20 graus, já aplica o aquecimento do carburador. E por último, conforme escrito no próprio instrumento, ó, esse aqui é um CAT do Robson 22, ó, abaixo de 18 polegadas de manifold, né, de pressão de admissão, ignorar esse cara aqui e aplicar totalmente o aquecimento do carburador. Então essas são as dicas para operar o aquecimento do carburador. Dando sequência, importante, na família Robinson, a formação de gelo no carburador ela é mascarada pela atuação do governador. O que é o governador? O governador é um equipamento que controla a aceleração do motor para manutenção da RPM do rotor principal. Ou seja, toda vez que se atua lá no coletivo, o governador acelera e desacelera para manter a RPM do rotor igual. Isso é um ponto importante principalmente para quem voa avião. Quem voa avião tem aí mais ou menos que o costume de atuar até quase que corretivamente com gelo no carburador. Porque você está lá voando, aí a RPM começa a cair, você ouve isso daí, aí você olha lá no termômetro, tá baixa a temperatura, você vai lá e pum, aplica o aquecimento do carburador. É fácil identificar, porque a formação de gelo, o primeiro sinal dela é como se você estivesse reduzindo a potência, fechando a borboleta, que é o que está acontecendo lá dentro. A formação de gelo começa a restringir a passagem do ar pela borboleta. O helicóptero tem o governador que controla a aceleração. O que vai acontecer quando começar a formar gelo e começar a cair a RPM do motor? O governador vai acelerar. Vai acelerar para manter a RPM. E ele vai conseguir compensar isso por algum tempo. Ele não vai deixar que o motor dê esse sinal. Quando começar a dar o sinal, é porque já é tarde demais e o motor já vai reduzir a RPM e apagar logo na sequência. Então a Safety Notice 25 ela é associada à Safety Notice 31, que fala que o governador pode mascarar a formação de gelo no carburador. Ok? Em sistemas assistidos,
se certifique de que a haste de acionamento esteja destravada. Alguns dos hobbies são mais novos, né? Quando você atua no coletivo, baixou o coletivo, o sistema de aquecimento já sobe a haste e já entra em ação. Ergueu o coletivo, ele abaixa e já entendendo que você precisa de potência, que vai estar acima de 18 polegadas, então ele já fecha automaticamente. Então isso chama sistema assistido, ele já tem um automático. Tá? E ele tem uma trava, a gente vai ver mais à frente, aí eu mostro para vocês. Com o aquecimento do carburador aplicado, adicione 1,5 polegadas de PA, tanto na máxima contínua quanto na máxima de decolagem. Quando você vai voar, antes de voar, você não olha lá no gráfico qual que é a potência máxima contínua e a maximum continuous power e a maximum takeoff power? Muito bem. Quando você está full carb heat, com todo ele aplicado, você pode adicionar 1,5 polegada nesses caras. Por quê? Porque você tem perda de potência. E com o aquecimento do carburador aplicado em altitudes de densidade elevadas, é possível que ele atinja a aceleração máxima antes de atingir a máxima contínua ou a máxima de decolagem. Então você está lá, está full carb heat, está voando alto ou está num dia muito quente, você começa a erguer o coletivo, a PA ainda não atingiu aquela com 1,5 mais, né? Você tinha visto lá 22, e aí você vai poder aplicar 23,5. Não atingiu 23,5 ainda e a manete já acabou. Então isso é possível de acontecer. O sistema, né, o sistema de assistência, que é quando sobe e desce a haste sozinha conforme a aplicação do coletivo. Olha a travinha que tem aqui, ó. Existe a trava para quê? Para você baixar e travar quando você tiver certeza de que não existem condições favoráveis à formação de gelo. Então, nesse caso, quando você for voar e acha que tem alguma possibilidade, deixe destravado. Seguindo em diante, olha aqui, ó. Entrada de ar, traqueia de ar, caixa do filtro de ar do carburador, do ar de entrada, e aqui a traqueia de ar quente, ó. Tá vendo que ela está ligada a uma concha em contato com o tubo de escapamento? Muito bem. Quando você atuar lá na haste, você vai ter que essa janela é aberta e essa é fechada. Eu vou mostrar num videozinho para vocês agora. E o ar passa a entrar sugado próximo ao escapamento, por isso que ele entra aquecido. Tá aqui, ó. Traqueia de ar quente, traqueia de ar frio, caixa de ar do carburador. Vamos dar uma olhada então agora no videozinho como é que funciona essa janela. Puxou, abre-se a janela de ar quente, fecha-se de ar frio e vice-versa. Lembrando que no caso dos 22, diferente de alguns aviões, que é muito comum no avião, o ar aquecido ele também passa pelo filtro. Isso também é uma informação para alguns pilotos de avião. Alguns aviões têm restrição quanto à utilização do ar quente próximo ao solo. Por quê? Porque o ar quente bypassa o filtro de ar. Então há possibilidade de ingestão de sujeira, pó, areia, terra. Os Robson 22 não têm esse tipo de restrição, porque o ar quente também está passando pelo filtro de ar. E uma última observação, uma curiosidade. Você está num lugar muito frio, né? O que é muito difícil aqui no Brasil. Aí lá, antes de acionar o motor, você vê que a temperatura, lá ligou a master, está menos 25 graus. Você fala, pô, agora eu vou dar a partida, já tenho que aquecer isso daqui, né? O que você deve fazer? Aciona o aquecimento do carburador? Negativo. Não aciona. Por quê? Em temperaturas abaixo de menos 15, a umidade do ar já está em formato de pequenos cristais. Então a tendência é que ela passe pela borboleta sem colar nessa borboleta. Se você a menos 25 usar o aquecimento, aí a temperatura vai entrar no arco amarelo. E aí você pode proporcionar a formação de gelo. Você derrete o gelo que está no ar, ele cola na borboleta e congela de novo. Então, não utilizar o aquecimento quando a temperatura for mais fria do que menos 15. Bom, muito difícil isso acontecer aqui no Brasil, né? Mas fica a dica. Gostaram? Legal? Obrigado aí pela participação de vocês. Deixem as dicas aí
sugestões de vídeos, podem escrever aí no canal, escrever lá no portal, ok? E sigam os nossos vídeos e materiais. Até a próxima!